Eric Gomes conosco aqui, empresário da nossa cidade. Eric, muito boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Fala, Neto. Ótima noite, muito obrigado. Maria, boa tudo noite, bom? Eric, bem-vindo novamente. Obrigado, eu agradeço. E aí, como foi a passagem de ano? Bem, graças a Deus. E você, sua bem. família? Também. Descansar um pouquinho? Descansamos, conseguimos recuperar um pouco da energia, passar um tempo com os filhos. Foi muito Legal. bom. É bom, né? Isso é muito bom. Renovar as baterias. Tem que aproveitar que o tempo está passando muito rápido, né, Neto? verdade. Está muito rápido. 2024 foi ligeiro, né? Como as coisas passaram Gente, rápido, né? O ano de 24, pra gente principalmente, né, por conta das atribulações políticas, Sim. cara, voou. E assim, a gente tem que dar mais valor ao tempo com as pessoas que a gente ama, né? Então, você sabe que Eric, tem o filósofo que fala muito sobre isso, né? O Bergson, ele fala do tempo essencial e do Cronos. Sim, sim. E a gente, ultimamente, a gente só vive o Cronos. O Cronos, só. E falta. E olha pro relógio, e passa o tempo, e olha pro celular. E a gente tem que parar de viver um pouco o Cronos, aí procurar o tempo essencial, que é como você falou, é estar com a família, é sentir mais aquele tempo agradável, né? E esse a gente precisa cultivar e ir atrás, né? Tem, porque a gente esquece de uma coisa, né? Por mais que tenha tido um filme, né, do clique que você volta pra trás o tempo, não volta não, viu? Não é que nem joguinho de videogame, eu vejo meu filho jogando, vou começar morreu, dá o reset e volta, né? Não, o tempo daqui já foi, não volta mais não. Não tem como correr atrás. E é uma verdade, depois que mudou a questão da informática, né, nesse mundo que nós estamos, nós somos do milênio passado, né? Não é nem do século, é do milênio passado, né? É mesmo. Nós éramos ainda do fax, não tinha internet, né? Hoje em dia tá tudo muito rápido, é tudo muito urgente. Você pegou leve, eu era da máquina de escrever. Viu? Fez curso Só de na datilografia? Olivetti. Fez curso de Oh, datilografia? Então. Sou dessa época também. E daquela máquina que você tinha que bater com o dedo mesmo, porque não dava, não era eletrônica, né? Não, é mecânica mesmo. Então, a gente tem que respeitar mais o tempo, né? E por isso esse final de ano pra mim foi bom pra dar uma descansada com a família, com as crianças. Isso é bom. Isso é bom demais, né? E você que está em casa, participe conosco. 991411048, quero sua participação. Quiser fazer alguma pergunta, ou falar sobre o nosso país, falar sobre o nosso estado, falar sobre a nossa cidade, né? Afinal de contas, a gente não pode deixar de fazer parte disso, né? Por mais que a gente ouça por aí, né, Eric, acho que é legal de começar falando sobre isso, o pessoal fala, eu não gosto de política. Eu não gosto de política. E aí, essa frase, ela está atrelada não em si à política, que todos nós praticamos todos os dias, a partir do momento que você levanta da sua cama, mas está atrelada a essa figura do político, né? Que, no decorrer dos anos, da história desse país, ela foi muito prejudicada por algumas pessoas que não souberam realmente estar na política, fazer política, mas sugar da política, né? E isso acabou gerando essa comoção da população de não querer saber de política, né? A coisa vem mudando, né, Eric? Vamos falar um pouquinho sobre isso, dessa figura que a gente não quer mais encontrar por aí, que é aquele velho político, né? Que tem até personagem na Praça é Nossa, né? Que faz esse estereótipo desse político que só quer saber levar vantagem, né? Tinha do Chico Anísio também, né? Chico Tinha Anísio, um, né? Sim. Na verdade, acho que você colocou muito bem. Política a gente faz todo dia, que é o ato de negociar, de conversar. Isso todos nós fazemos dentro de casa, com nossas esposas, com nossos filhos, isso nós fazemos. O que acho que nós estamos um pouco cansados é da politicagem. Perfeito. Entendeu? E o que eu tenho sentido depois de participar é que muitas das pessoas que se candidatam a alguma coisa, eles não pensam a população, não pensam o povo. Porque o político, a polis, é o povo. Uhum. Quem manda no Brasil, quem manda é o povo. Quando você chega lá, você esquece. Você passa a pensar no eu. E é isso que eu tenho sentido, a minha visão, não sei se é a visão dos telespectadores, que chegou lá, acabou a eleição, o segundo turno, por exemplo, aqui de Piracicaba foi acho que dia 28 de outubro, né? 28. Foi. Depois daquilo, acho que ninguém mais viu político indo tomar café no Mercadão. É verdade. Andando. Sumiu. Quem foi eleito, tá tudo certo. Né? No dia 6 de outubro, os vereadores eleitos acabaram. Né? Aí tinha composição com o prefeito, que aí nós tivemos segundo turno na nossa cidade, diferente de todas as outras cidades da região metropolitana. Mas o que aconteceu? Eles esquecem da gente. Não todos.
Eu mesmo apoiei, por fazer parte do partido, Sim. alguns candidatos. Alguns vieram conversar comigo, mas teve gente que a gente conversou, deu dicas, que nem apareceu mais para conversar comigo. Daqui 2 anos vem. A gente sabe como funciona. Certinho, né? Mas, de novo, conhece a cidade? É difícil conhecer. Piracicaba é muito grande, Neto. É uma cidade gigantesca, comunidades. E muita gente, eu via alguns sites de conversas, né? Instagram, eu nem sei como chama, é Instagram mesmo, né? Mas as páginas. As páginas. Que falava mal de alguns bairros. Eu ia numa boa nos bairros, frequentava muito bem. Pessoas maravilhosas, pessoas que me acolhiam muito bem. Traziam os seus problemas. Nós estamos vendo o problema da falta d'água agora, que entramos numa solução emergencial. Sim. Né? O prefeito decretou, que acho que ele até está certo, porque o problema está muito grave faz tempo. Mas, de novo, não é de agora. O meu condomínio, onde eu moro num condomínio fechado, falta água com frequência. Sim. Nós somos obrigados a chamar caminhões do SEMAI que vai lá e abastece. Para poder abastecer. Nós chegamos a ficar quase uma semana sem água da adutora, que tinha que caminhão abastecer, porque rompeu aquela, não sei se vocês lembram, ali perto do aeroporto, rompeu uma adutora. Sim, uma adutora. E prejudicou o condomínio onde eu moro. Então, veja bem, alguns políticos esquecem disso tudo. 2018 nós tínhamos uma CPI do SEMAI. Sim. Será que não está na hora da gente ver o que está acontecendo de novo? Por que não? O Hélio, o prefeito aqui, ele acabou de assumir. Ele é uma pessoa que não tem nada a ver com esse passado, mas nós precisamos entender o que aconteceu. Por que chegou nessa situação, né? Entendeu? Autarquia. E por que os vereadores agora não propõem uma CPI para a gente entender? E eu tenho certeza que o executivo vai topar, porque não tem por que não topar. Ele está começando. Ele tem que solucionar o problema. Um dos agravantes, Eric, essa situação que foi colocada através de uma normativa, né? Dessa retirada do lodo, né? Quando você puxa água para fazer o tratamento, para abastecer a cidade, você tem o decantamento desse lodo, né? Que a gente fala de lodo, estamos falando de barro, folha e galho de árvore, correto? Isso era devolvido ao rio, e com essa normativa não pode mais devolver, tem que se tratar esse lodo, né? E é incrível que isso é mais, a gente já via com problema de abastecimento, a cidade cresceu muito, com encanamento arcaico no subsolo da nossa cidade, essa é a verdade. Muito ultrapassado. E aí, dá pressão, você tem vazamento, tem ruptura e vazamento, perde-se boa parte da água. E ao mesmo tempo essa normativa prejudicou, né? Prejudicou demais, porque esse lodo você tem que... Nós tivemos no Ninorte, eu fui presidente do Ninorte um tempo, nós tínhamos uma estação de tratamento antes de devolver. Perfeito. Tá? A água. Nós tínhamos isso, tinha retirada, tinha empresa que vinha buscar... Usava a água e devolvia. Entendeu? Só que, obviamente, o tamanho de uma estação de tratamento no Ninorte é micro perante uma ETE do Capim Fino. Claro. Entendeu? Mas algumas coisas que foram feitas no final, no apagar das luzes, foram feitas, eu acho que meio abruptamente, como essa questão. E isso, eu acho que o Hélio fez certo. Tá? Ele precisa resolver. Mas esse problema não é de agora. Isso eu quero deixar claro. Ele já faz alguns anos, onde a nossa rede de água está assim, de 50, 60 anos. Eu lembro que quando nós éramos candidatos, se eu não me engano, porque você não consegue esses dados muito fácil no SEMAI, mas nós temos 15 mil quilômetros de linhas de água entre adutor e esgoto. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. No meu próprio condomínio onde eu moro, você não tem casas dentro, desde a Exalc até onde eu moro. E uma época trocaram a linha. A linha passa ali perto do... Vai paralelo? Ela vai paralelo à estrada. Quando trocava um trecho, você trocava aqui e rompia aqui, porque ali não tinha perda, aí a pressão mais forte ali na frente rompia. Aí eles tiveram que trocar toda a linha. Aí parou, mas mesmo assim, as adutoras, né, rompem e faltava no condomínio depois, porque ele não chegava pela linha, vamos dizer assim, pela vicinal. Pela vicinal, né? Vamos dizer assim. Então, são problemas seríssimos na nossa cidade, que precisam ser tratados, mas, de novo, gente, não vende agora. Saúde. Nós temos problemas seríssimos na saúde em Piracicaba.
que tem que ser tratado, tem que ser visto. E entre outros mil, que acho que os telespectadores estão cansados de ouvir isso, viram muito na campanha, que tem que ter alguém para olhar. E eu acho que está na hora de entender por que o investimento não foi feito, por que não foi feito as trocas das encanamentos quando tinha algumas áreas recapeadas até para o concreto. Precisa de ser visto isso, né? Porque agora, foi pedido empréstimo, né? Então, de 200 milhões. Você. Foi pedido empréstimo, mas parece que o fechamento aí entre o que o SEMAI arrecada e o gasto que é feito pelo SEMAI, parece que essa conta não está fechando, né, Eric? Não fecha porque grande parte... Onde está o custo? É no tratar água para ela ficar potável, né? E aí você tem que ter um custo que hoje é o Águas do Mirante, que leva 50%, né? Porque entendi. 100% da água é 100% do esgoto que você leva, né? Que foi muito discutido em campanha e tem que ser analisado o que está acontecendo. Né? Você sabe que Rio das Pedras, eu fiz muita matéria aqui, e o prefeito, de falta de água em Rio das Pedras, inclusive durante um período, Piracicaba mandava água para Rio das Pedras, hein? Bons tempos, né? Mas Rio das Pedras sanou esse problema de falta de água com poços artesianos. Quando você faz o poço artesiano, você tem que pedir a autorização do DAAE, se eu não me engano. E ainda assim você tem que colocar um hidrômetro, porque do que você coleta, um percentual você tem que pagar para a Água do Mirante. Ah, entendi. Eu sei porque lá no nosso condomínio nós fizemos... Vai voltar para o esgoto. Volta para o esgoto, né? Mas quando você faz essa água, você tira, você usa para quê? Para jardinagem. Não é uma água 100%. Ela não está tratada, né? Entendeu? É só para uso... Você usa para algumas coisas que não você precisaria tratar ela para o consumo. Isso, certo? Perfeito. Mas para bacias, lavar roupa, ela serviria. Serviria, né? Serviria. Com toda certeza. Estamos ao vivo, Eric Gomes conosco, você participa, quer participar conosco? Vamos bater um papo aí sobre, obviamente, a cidade de Piracicaba, mas vamos falar sobre o estado de São Paulo também. Vamos falar também do nosso país, né? Todo o know-how que o Eric tem aí enquanto empresário, né? Cidadão, ele acabou de falar que são problemas, a gente sempre esquece isso, né? O povo é esse montante, somos todos nós, né? Os empresários, colaboradores, os médicos, os policiais, todos nós fazemos a composição da nossa cidade, do nosso país também. Então, as coisas boas, as coisas ruins afetam a todos nós. Vamos falar um pouquinho com a participação da população. Pois não, Maria? Vamos lá, o pessoal comentando, né, dando boa noite aqui, comentando sobre a participação do Eric aqui conosco. Agradecer o pessoal que está acompanhando pela internet, YouTube, Facebook e Instagram também. O Gleison está aqui dando boa noite no Instagram, a Sandra, o Adriano, né, falando que o programa é show, parabéns pelo programa. A Sandra concordando com você, Eric, que as pessoas somem, né, depois de um tempo. Todo mundo desaparece. E aqui no YouTube também, bastante participação, a gente agradece muito e já pede a sua também, você que está aí assistindo, manda um alô nas nossas redes sociais. A Cleide está dando boa noite, queridos. Ela achou que você ficou melhor sem barba, viu, Neto? Só Obrigado. Um adendo aqui. Só deixei 2 dias de barba, rapaz. Já me deixou nessa situação. Pois não. Ó, o Antônio também está aqui Antônio. Comentando, já vou ler a pergunta dele que ele direciona para o Eric. A Elisana está dando boa noite a todos vocês. Grande participação do nosso amigo Eric Gomes. O Marcelo também falando aqui que ele teve essa mesma impressão sua, viu, Eric? Que no começo era bem recebido, no dia seguinte da eleição, excluídos. Sumiu. Mas o Antônio quer saber do Eric quando o Hospital Ilumina vai abrir a todo vapor. É o Toninho do Alto. O Eric, aproveita antes de responder ao nosso amigo também, qual é o envolvimento do Eric Gomes com o Hospital Ilumina, para quem está em casa entender também. Então, quando o Ilumina fechou, por questões que não vem ao caso a gente trazer agora, a justiça precisava de nomear uma pessoa para ser o interventor, tá? Perfeito. E essa pessoa fui eu. Tinham 2 pessoas cogitadas que tinham feito parte já do conselho administrativo e eu fui convidado e topei. O seu Toninho, meu amigo, seu Toninho, eu conheço muito ele, seu Toninho lá. Seu Toninho, antes de estar aqui, eu estava numa reunião para falar exatamente sobre isso. O que acontece? O seu Toninho sabe bem. Nós já conseguimos tratar boa parte da questão trabalhista, não todas, ainda estamos tratando, porque foi difícil trazer a documentação, Neto.
muita coisa é papel, mas muita coisa está no servidor. Claro. E quando você quer acionar o servidor para pegar os dados dentro dele, você vai ver o Ilumina devia para a empresa que cuidava. Então tem que acertar. Tem que acertar primeiro com a empresa, para a empresa fornecer os dados. Então, assim, tá complexo. Mas eu acabei de sair de uma reunião com o pessoal, com a equipe que está conosco. Nós já estamos tratando as questões cíveis, que são o que está devendo para as pessoas não CLT, não trabalhistas. Ok. Né? Vamos começar também a tratar disso, mas estamos a todo vapor. O seu Toninho sabe que a gente precisa da certificação SEBAS, claro, que nos autoriza a conseguir emenda parlamentar. Isso. Porque nesse momento, Neto, o Toninho ele sabe disso, a gente conversa muito sobre isso, o Ilumina está funcionando parcialmente por uma ajuda da Unimed. Claro. Eu claro. pedi ao Dr. Carlos, o Dr. Carlos sempre visando Piracicaba, uma pessoa que pensa Piracicaba, ele falou, não, Eric, eu vou ceder os profissionais, a Unimed está bancando porque são cooperados que estão lá, são funcionários da Unimed, mas não estão recebendo nada, nem do município, nem do Ilumina, é um trabalho 100% gratuito por Piracicaba. E muita gente confunde, não, a Unimed está nisso. Não, a Unimed está fazendo uma coisa para nos ajudar. Em alguns meses, eu digo, porque agora começo de ano tal, nós devemos fazer a eleição do presidente, que aí eu saio de interventor, não sei se vou ficar como presidente ou não, mas no mesmo par e passo, vamos assim dizer, estamos trabalhando para reativar o Ilumina. Fomos falar com um operador de mamógrafo. Tentamos com a Unimed fazer o balanceamento das máquinas, a calibração, não conseguimos. Ativamos a empresa que faz, viu, mas tem uma dívida aqui com a gente. Olha aí. E ela não foi à justiça cobrar a gente. Então, assim, como é que eu faço? Eu tenho que buscar a nota fiscal que está em atraso para sentar com eles e falar, gente, ó, não tem esse valor integral, porque correu juros, vamos tentar fazer alguma coisa, um acordo? Então, nós estamos trabalhando para isso, muito forte, tem uma equipe toda trabalhando para tentar reabrir o hospital o mais rápido possível. Tá? Mas é muito dinheiro. Legal. Obrigado pela resposta, seu Toninho. Eu posso fazer uma pergunta ainda sobre Ilumina? Por que você resolveu estar envolvido com isso? Porque, rapidamente, porque você tem aí o seu plano de saúde, você tem os seus colaboradores, você tem, né, 1000 preocupações sobre isso. E aí, por que você... Não, porque é uma bucha. É uma bucha. Quero saber o porquê. Quem está em casa quer saber o porquê, Eric. Neto, na verdade, eu acho o seguinte, eu vou ser muito franco, tá? Hoje, todo mundo acha que eu sou empresário. Não, eu sou um administrador de empresas que administra uma empresa familiar. Tá? O fundador da empresa, que é o meu pai, ele veio de baixo, mas muito de baixo. E eu sou muito grato por isso, por todo o asfalto que ele me deu pela minha ajuda, entendeu? Então, eu tenho que retribuir isso para a comunidade, entendeu? Retribuir para a comunidade. O que eu tenho feito é ajudar porque vale a pena, entendeu? E quando me chamaram, eu gosto de um desafio, e é um desafio do bem. Fora isso, a minha avó materna teve câncer. Paterna, desculpa, teve câncer. E uma tia minha teve câncer. Então a gente sabe como isso é complicado. Muita gente, por mais que o nome seja Hospital Ilumina, confunde como hospital. Não, o Ilumina é uma clínica de diagnóstico, uma policlínica de diagnóstico. Ela não trata o câncer, ela faz o triagem, diagnóstico, né? E manda para hoje SECAM e HFC. Por quê? Porque ela é 100% SUS. Ele sempre foi 100% SUS, tá? E continuará atendendo o SUS, como hoje está atendendo 100% SUS. Muita gente fala, eu preciso de um exame. Você tem que entrar na fila do SUS da Prefeitura de Piracicaba. Eu não posso passar um na frente do outro, porque se eu tirar a vez de um, eu estou prejudicando aquele lá. Desculpa, eu não posso fazer isso. A minha consciência não permite. E foi por isso que eu entrei no Ilumina. Sim. Obviamente que eu tenho pessoas comigo nessa história. Eu não assumi a bronca sozinho. Falei, pessoal, vamos. Vale a pena.
de novo, a gente fala assim, dor de cabeça. Ninguém quer dor de cabeça, né? Assim como eu entrei na política. Muitos me perguntam, por que você entrou na política? Porque eu quero fazer a diferença. Então, Eric, porque quando a gente fala da questão do hospital, a clínica ilumina, enfim, a gente sabe que a clínica ela é essencial no tratamento do câncer. E você deu um significado para isso, que eu acho que quem está em casa agora compreende, né? Que a gente vê o empresário ou o administrador, enfim, alguém da sociedade tem que estar à frente. Mas é isso que falta, essa motivação. E eu acho que isso, Eric, é porque você teve uma motivação, né? Uma motivação de estar lá para ajudar as pessoas. Você sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado. E acho que isso está faltando um pouco na sociedade. Mas isso volta à sua primeira pergunta, que ninguém quer mais ser político, ninguém quer ouvir mais político, mas a gente tem que separar o político da politicagem. As pessoas precisam, sim, ajudar uns aos outros. Eu acredito, na minha visão, Neto, que o mundo está muito egocentrista. Se para mim tá bom, eu precisaria fazer isso? Minha família agora, sabe onde ela tá? Tá na praia. Eu tô aqui trabalhando, estava trabalhando o dia inteiro, vou trabalhar o dia inteiro. Eu tenho um caso que muita gente não sabe, eu vou te falar. Semana que vem, eu vou receber... Eu tive chance de morar em 1994 nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio estudantil. Sim. Morei numa família mormon. O ano passado eu fui visitá-los novamente porque a minha mãe estava com câncer e veio a falecer em junho. Eu fui em fevereiro, em junho ela faleceu. Chegando lá, eu tinha 4 irmãs e um irmão. Um irmão meu faleceu com 11 anos de idade, faleceu uma semana depois do meu retorno para o Brasil, tá? Aí eu estando lá, eu descobri que, vamos dizer assim, um sobrinho postiço que eu tenho, que é filho da minha irmã, está com câncer e não tem cura, ele tem 6 meses de vida. Poxa. Um dos sonhos dele, fazer como o filme Rio, voar de asa delta no Rio de Janeiro. Então, dia 20 de janeiro, eu estou indo para o Rio com ele, são pessoas simples, tá, que estão fazendo os desejos finais do garoto, chama Adam. Nós estamos vindo, ele está vindo dos Estados Unidos para cá no dia 16, ele chega em São Paulo, eu vou buscá-lo, vamos ficar uns dias aqui em Piracicaba. Dia 20 eu estou indo para o Rio de Janeiro para ele realizar o sonho dele. Porque foi dado prazo de validade. Um menino de 15 anos de câncer. E olha que interessante, eu cuido numa instituição que faz o diagnóstico, que ficou fechada 1 ano e meio. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Sim. Quantas vidas? Será que se esse diagnóstico desse menino de 15 anos fosse feito antes, ele não tinha feito o tratamento? E começou com câncer de testículo. Fez como é que a gente fala? Quando dá metástase para o pulmão. E foi dado para ele 6 meses de vida a partir de janeiro. Já acabou as quimioterapias, as radioterapias. Eu não sei como é o procedimento nos Estados Unidos. A gente sabe que lá ou você tem plano de saúde ou você morre. A gente sabe disso. Verdade, não tem o SUS lá. Verdade. Lá não existe. Então, assim, ele está vindo para realizar os desejos dele. Puxa vida. No total, eles são acho que em 6, entre a mãe e o pai, mais 4 filhos. Está vindo só 2 porque não tem condição de pagar a passagem para todos. A mãe, que é a minha irmã, vamos assim dizer, ela está lá, nos Estados Unidos não vai vir o marido dela, que morou aqui, fala um pouco de português. Sim. Mas nós vamos fazer isso como última vontade, uma das últimas vontades do garoto. Eu imagino o quanto isso é importante, né, para a sua vida, levando em consideração toda a sua experiência que você teve com essa família mormon lá nos Estados Unidos, né? Acho que isso é um aprendizado, enfim, que é para o caráter, né, Eric? Mas você está acolhendo essa família aqui e dando essa devolutiva desse amor, desse carinho do qual você foi tratado, né? Mas é isso que a gente tem que entender, Neto, que a sociedade, ela é amor, ela tem que voltar, nós temos que voltar a isso, pelo amor de Deus, gente. Vamos entender. Hoje o que nós mais temos, e não é no Brasil, é no mundo, são julgadores. Ninguém colocou o meu sapato, ninguém colocou o seu sapato, não sabe as dores que eu tenho, as dores que você tem. E hoje a gente discute por tudo, né? Ainda mais com Instagram, Facebook, é fácil julgar sem viver, né? Condenar, julgar e condenar. Entendeu? Né? Então, assim, nós estamos vivendo uma época que eu gostaria, e é por isso que a gente faz essas coisas, eu gostaria de mudar. Eu quero deixar um mundo melhor para meus filhos. Eu quero deixar um mundo melhor, quiçá para os meus netos. Não sei se eu vou tê-los, que vai depender dos dois, se eles vão querer ter filhos. Mas, custa a gente ter um pouco de condescendência, ouvir um pouquinho, ajudar?
prestar o nosso tempo, porque nós temos um tempo ocioso. Todo mundo tem. Claro. O doutor Carlos está colocando a Unimed junto com os cooperados, são 600 e poucos, para ajudar a cidade através do Ilumina. Não tem um ganho. Teve gente no Instagram que quando saiu, né, que nós abrimos né? no dia 1º de novembro, que nós abrimos o Ilumina parcialmente. Ah, mas uma empresa privada. Eu falei, gente, é o que tinha. Foi quem me ajudou, quem me estendeu a mão. Você vê a que ponto a ignorância que deixa você realmente no cabeça. Está tratando as pessoas, está fazendo as mamografias. É lógico. Mas foi quem estendeu a mão. A prefeitura... vai depender de quem, né? A prefeitura não consegue fazer. Não consegue, o Estado não está aí. Cadê o governo federal? Entendeu? Não é a ação local, né? Entendeu? Então, você vê que você ainda está fazendo bem e é criticado. É complicado, cara. Hoje em dia eu tenho hora que eu falo assim, gente, vocês têm certeza que vocês estão no mundo certo? Vocês querem melhorar esse mundo? Pô, vamos ajudar. Ajudar, sabe, eu não tenho problema, eu não tenho, graças a Deus é o que você falou, há 3 anos atrás tive um problema, eu estava no SUS, tá? Eu fui, mas a hora que eu vi que o negócio, na verdade nem eu, porque eu já não estava mais nem consciente, que o negócio estava ou vai ou morre, era bem assim, porque eu tive uma apendicite supurada, entendeu? A minha família me pegou e me levou para o hospital que eu pago o plano de saúde, fui para São Paulo. Mas é porque eu estava no SUS aqui, eu não quis ir no plano de saúde aqui, eu fui no SUS. Então, assim, eu entendo o que é o SUS e entendo que o que hoje o Ilumina que é atendido pelo SUS, mas você vai lá, tem máquinas do Ilumina que não tem na região nossa. Não tem na região nossa, é verdade. Agora, não estão funcionando, a gente está trabalhando para colocar em operação, mas não é fácil. Perfeito. Vamos à participação ao vivo do programa Piracicaba agora, Eric Gomes conosco. Diga lá, Maria. Olha, muitas participações aqui, viu, Eric? O pessoal tá gostando muito. Fazia um tempinho que você não vinha aqui no programa, Fazia um tempinho. Né? É sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Eu até quero pedir desculpa, porque no final do ano eu teria que ter vindo aqui, veio o André Simeone me representando pelo semestre. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas deu um problema meio gigantesco. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu, Neto e a Maria, vocês são pessoas do coração que eu admiro demais. Falei, fala com o André, que é o nosso vice. Ele começou o ano e encerrou o ano passado pelo semestre. Verdade. E eu não pude, quero pedir desculpa, mas é sempre um prazer, Maria, estar aqui. É sempre um prazer, zaço mesmo. Nossa, também. Olha aqui no YouTube, a Elisana está dizendo, meu amigo Eric Gomes, gente fina, grande empresário, faz parte do projeto Indústria do Amanhã, que tem ajudado muitos jovens nas comunidades. Marcela também comentando, nunca tinha visto o Eric Gomes, mas já gostei dele. Pelo jeito, conhece a cidade, fala com conhecimento dos assuntos sobre a cidade. Parabéns. O Antônio está aqui também comentando, Eric foi um herói, parabéns. Tem mais mensagens aqui no WhatsApp? Deixa eu colocar aqui também, Eric, porque a gente está ao vivo pela TV, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, e você sabe que a gente vai conversando por todos esses canais, né, com o povo. Aqui está com a gente no Instagram a Angelita Francini. Ela está dando um boa noite, pessoal do Piracicaba agora. Tão bonito ouvir o Eric Gomes falando que quer fazer a diferença. Isso que estamos precisando, pessoas que façam a diferença. Que em 2025 possamos fazer a diferença, nem que seja na nossa rua, ajudando os mais próximos, mas que haja um começo. Muito obrigada, Angelita. Muito bom. Ô, Eric, comentando um pouquinho da Angelita, né? Quando a gente tem... Você vê que legal, né? A gente sempre pensa no cosmo, né? A gente olha sempre as coisas assim, a longo prazo, grande, né? E aí, essas pequenas atitudes, né? Exatamente como ela falou, né? E hoje a reflexão foi sobre isso, né? Para você levar a vida, você olha as pequenas coisas, né? Eu acho isso muito interessante, porque daí o seu olhar, ele começa para a sua cidade, e aí vai envolvendo, e você vai se envolvendo, porque você quer uma cidade melhor, como a nossa amiga falou, a rua de casa tem que estar melhor, a nossa cidade tem que estar melhor, nosso estado e o nosso país, e o mundo, né? Por que não? Sim, fazemos parte. Sem dúvida. E aí, essa sua entrada na política, né? Que eu achei muito interessante, que você manteve os seus ideais desde o começo, onde aconteceu essa parceria, né? Com o candidato, na época... Vice-prefeito. Vice-prefeito, né? Como vice-prefeito.
E aí você falou, não, é isso que eu penso. E isso foi muito rápido, essa agregação sua, né, na política. Você tomou uma visibilidade muito rápida, né? Como agora, levando em consideração o que falou a telespectador. Não conheci o Éric, estou vendo ele agora e já estou gostando dele. Quer dizer, nós temos o quê? 10 minutos de programa, né? Fala um pouquinho dessa sua experiência, sendo candidato a vice-prefeito da cidade de Piracicaba, né, junto com Madureira, mas acima de tudo, essa continuidade sua na política. E aí eu já entro nessa questão, né, dessa continuidade. Temos uma proposta para essa continuidade, Éric? A pessoa Éric, morador da cidade de Piracicaba, você tem uma continuidade na política, talvez almejando outros setores, ligado à política também? Neto, quando eu me candidatei junto com o Alex, sendo vice dele a prefeito, nós tínhamos um projeto muito bom. Tanto que boa parte do projeto do Alex, nosso, foi depois captado pelos aos dois que foram, segundo nós. Ficamos em terceiro, tivemos uma votação expressiva. Não sei dizer se foi mais por conta do Alex ou por causa do meu nome, mas enfim, tivemos uma votação expressiva. E eu rodei muito a cidade. Eu já rodava muito a cidade, como a Elisama disse, pela indústria da manhã. Perfeito. Porque você tem que melhorar a vida das pessoas. Você tem que dar pelo menos a oportunidade. Se a pessoa vai agarrar essa oportunidade ou não, é uma decisão democrática dela. Tem gente que o sonho é ficar onde está e está tudo certo. Quem sou eu para julgar? Mas tem muitas pessoas que não têm oportunidade. E quando nós começamos com a Indústria da Manhã, junto com a Débora das Formiguinhas, o Dom Devair, que é o bispo, que é um grande mentor espiritual nosso, e nos dá excelentes dicas, entendeu? E nos apoiou, fez o que fez naquela ajuda para o Rio Grande do Sul. Sim, junto maravilhoso, a Piracicaba, gente, foi a segunda empresa, a segunda cidade que mais arrecadou. Nós só perdemos para o Pablo Marçal, que pensou naquela campanha. Entendeu? Mas o cara tem quantos milhões? Sim, Piracicaba foram mais de 110 mil toneladas. Olha só. Vocês têm ideia? Foi caminhão que saía daquela diocese, mas que não parava mais. E dessas 110 são úteis, porque tinha coisa que vinha estragada, a Débora fazia separada, né? Junto triagem. Com as formiguinhas, ela fazia triagem e mandou coisas boas. Então eu vi, Neto, que nem todos, você tem políticos que têm uma visão muito similar à minha, mas nem todos. Tanto que acabou a eleição, parece que faz que nem aqueles filmes da Gene Eugênio, não sei se você lembra, que some, né? Fumacinha desaparece. Sumiu, né? Muitos conversaram comigo, tá bom? Eu não posso negar, não vou citar nomes aqui, mas pessoas que nem eram no meu partido me ligavam, foram falar comigo, pessoas que são vereadores de segundo mandato, que eu respeito muito. Tá? Um de primeiro mandato, veio falar, conversar, o qual estava na nossa chapa, então eu respeito. Mas enfim, eu tenho um amigo, Rafael, que eu conheci ele nessa caminhada de segundo turno. E um dia ele chegou, a gente estava conversando, eu vou ser muito franco, quando teve aquele debate, que não foi debate no CIMESP, sim, eu conversei com o André, que era vice do Barges, e nós ficamos conversando sobre ideias. Ele também tem muito boa ideia para a cidade, não é um político de carreira, ele é o presidente do MDB Piracicaba, mas não é um político, nunca teve cargo público. E também quer ajudar. E a gente conversando, e sem querer eu falei, até... Se existisse uma oportunidade, o meu nome está posto. A próxima eleição é deputado estadual ou federal, senador e presidente, e governador. Obviamente, governador, presidente e senador, não tenho nenhuma pretensão, muito menos gabarito para isso por enquanto. Mas, se algum partido me aceitar, eu saio como deputado. Por quê? Porque eu vejo que muitas coisas que acontecem, tanto na Alesp como no Congresso Nacional, prejudicam a nós, civis. Obviamente que quando você chega lá, não achem que você chega lá mandando só porque você é deputado federal ou estadual. Você tem que ir ganhando musculatura, você tem que ter a política para se enturmando e conseguir levar seus projetos, aprovar. Que tem muita gente que faz projeto, o presidente da mesa engaveta e acabou. Sim. Entendeu? A gente sabe como funciona a política. Então, você vai ter que ter um network muito forte lá dentro.
para conseguir mudar alguma coisa, e dá. Eu tenho 48, quase 49 anos, Neto. Então, hoje em dia, eu digo muito claro para vocês, o Brasil sempre foi o país do futuro, né? Sempre foi, né? Sempre ouvimos isso, desde que eu nasci, o Brasil é o país do futuro. Eu acho que está na hora de nós, brasileiros, tomarmos as rédeas do nosso país. Boa, a gente tem que entender que você pode ser de direita, pode ser de esquerda. É um direito seu democrático. Mas nós temos que pensar, acima de tudo, em Brasil. E parar de defender um lado ou outro. Porque os lados também falham. E hoje, o que está complicando a vida de todo mundo? Que quando você defende um lado, que ele errou, não, você tem que falar. Você errou. Não é por isso que eu não te apoio mais, mas nisso você errou. Repense sua visão. E repensar. E acolher a crítica e a observação. E hoje em dia, não. Se você fala esse lado errou, é briga. Você falou, é briga. A gente, desculpa, quem sai perdendo somos nós. A população, quem manda nesse país. Então, eu acho que nós estamos chegando nesse ponto. É isso o que eu me proponho a fazer. Bom. Tentar levar as ideias para a Câmara, a LESP, né, do estadual, ou para o Congresso Nacional. Isso, obviamente, vai depender de um partido. Nós estamos trabalhando com isso, para tentar achar um partido. Hoje eu tenho um partido Republicanos. Eu sou ainda afiliado ao Partido Republicano. Não sei se ficarei, não sei se não ficarei, porque vai depender se os Republicanos querem que eu fique. Entendeu? A princípio, tem algumas conversas, mas tem outros partidos também. Agora, você está deslumbrando essa grande possibilidade de sair ou como deputado estadual ou como deputado federal? Sim. É isso? Sim. Muito bom. Pensando muito bom. nisso para trazer melhorias para todo mundo. E mesmo porque a gente não tem um representante federal. Não. Piracicaba não tem, nós temos em Limeira, o deputado mais próximo é de Limeira, que eu conheço ele, mas a cidade de Piracicaba, com 300 mil votos, ela não faz deputado federal há mais ou menos uns 15 anos. O Tami foi o último, né? Foi o último, foi o Tami. Por quê? Sai votos nossos para pessoas com nome conhecido, filho de ex-presidente, tudo. Mas se você pegar e perguntar quantas vezes eles estiveram em Piracicaba. Pois é. Quantas emendas para Piracicaba? Quantas emendas? Quantos projetos visando Piracicaba? Então, assim, os próprios nossos deputados estaduais, nós temos hoje 2, né? Um é o Alex, com o qual eu estava na chapa, e outra é a professora Bebel. Entendeu? O que vem para Piracicaba? Quanto veio para Piracicaba? O Ilumina vai precisar de verba estadual. Sim. Eu não sei, no orçamento eu sei que a deputada Bebel colocou verba para o Ilumina, mas eu não sei se foi aprovado, se o orçamento foi aprovado. Eu não tive tempo de ver, eu estava fora quando foi feita a votação do orçamento. Eu gostaria de saber, eu preciso ligar para ela e perguntar. Porque eu preciso, é SUS, gente. Lógico. Aquilo lá é SUS. E só para vocês terem uma ideia, uma mamografia, se vocês buscarem na internet, a última vez que eu vi, pelo menos acho que não foi alterado, o SUS federal, porque tem uma tabela estadual, pagava-se R$ 9,98 pela mamografia. Você não paga nem energia da máquina. Imagina, não paga. Não paga. Ô, Eric, falando essa questão, acho que é muito importante a gente retomar, entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Quando você... cadê o representante de Piracicaba ou da nossa região? Estou falando região metropolitana, viu, gente? Região metropolitana. Cadê o nosso representante em Brasília, né? Os grandes orçamentos, essa conversa lá em Brasília representando a nossa região, né? Então a gente não tem. E aí a gente entra numa questão que há muito tempo foi discutida e hoje a gente vê poucos falando sobre isso, que é a questão do voto distrital, que é muito importante, que eu acho que Piracicaba devia olhar mais para isso, enquanto aos nossos vereadores, né? Porque quando você fala do voto distrital, tem umas pessoas que é plenamente contra isso. E eu vou dizer meu ponto de vista, eu tenho certeza que o Eric também compartilha. O distrital não é somente uma questão de ter um representante, mas ter o representante. Sim. É diferente. Porque eu votei no filho do ex-presidente, porque algumas ideias dele batem com a minha. Mas o cara não conhece aqui, meu. Não tem nem ideia. O cara veio 2 vezes, ele não sabe o que é Exalco, o que é Rua do Porto. Agora, se você votar na pessoa que é daqui, o cara sabe no que aperta o calo. Ele sabe que tem que mudar na cidade. Não é isso, Eric? Só que a hora que você fizer, primeiro, precisa mudar a lei em Brasília. Sim, não. A hora que você mudar a lei em Brasília, o que acontece?
muitos dos que estão lá perdem a boca. Lógico. Isso é uma coisa que eu... Tá? Mas ele não tem que vir pelo povo? Quer dizer, o voto distrital cabe a mim, não cabe uma lei. Eu vou votar em quem eu conheço e quem conhece quais são os meus problemas. Sim, você pode fazer isso. Mas mesmo assim, dependendo do partido, você tem toda uma conjectura eleitoral, que o que acontece é o seguinte: se o teu partido não tiver o coeficiente mínimo, você pode ter o voto que for aqui. Você não vai para lá. Você está entendendo? Hoje, no jeito que o modelo é feito hoje. Tá? Então, você fazendo distrital, sim. Aí seria o candidato aqui que conhece a cidade. Então, você concorreria não com 200, você concorreria com 3, 4. Entendeu? Para toda a região metropolitana de Piracicaba precisa de um deputado federal. Claro. Precisa. Não é só para emenda. A emenda é importante hoje? Sim, óbvio que é. Mas precisa ouvir e mudar. Nós somos uma região industrial, toda a cidade... toda a região, nós somos uma região turística, que você tem São Pedro, Água, que é mais o turismo que sustenta. Você tem na parte plástica, que é Laranjal Paulista, onde tem os brinquedos, tudo assim. Então, assim, a cidade, a região metropolitana, ela é muito homogênea. Então, nós temos que trabalhar isso, fazer com que a nossa região seja escutada. E ela não tem sido há muitos anos. Desde que o Tami saiu, que era um professor da Exalc que conhecia muito bem a cidade. Nós chegamos a ter 3 deputados federais e nenhum estadual, se você lembrar aquela época. Lembro. Era o Tami, o João Herman e o terceiro eu não lembro, o Machado. E deputado estadual não teve. Aí teve uma comoção de cidade que nós fizemos o Roberto Moraes para deputado estadual. Nós precisamos fazer isso para deputado federal. Quem vai ser, se vai ser o nome do Eric, se vai ser outro nome que vocês vão escolher, o cidadão vai escolher, tudo bem. Isso é da democracia, é o belo da democracia. Mas nós temos que colocar alguém lá em Brasília que saiba o que é Piracicaba. Eu não vou dizer o nome, mas teve um candidato que foi no Cimesp, Piracicaba e região. Teve um candidato que esteve no Cimesp conosco, que precisava... Nós fizemos uma sabatina com todos os candidatos, que não sabiam onde era o SECAP. Para que lado fica o SECAP? Aí você fala, duro para nós, desculpa, gente. Quer dizer, vamos lá. Tem gente que não morava em Piracicaba, que não conhecia Piracicaba. Desculpa, eu não sou nascido em Piracicaba. Eu sou nascido em São Paulo, mas vim para cá com 11 meses. E desde então morei 2 anos fora. 2 anos e 6 meses. 6 meses fazendo intercâmbio. 1 ano fazendo engenharia em São Paulo, que eu não me acostumei, voltei e fui fazer aqui. E em 87, que meu pai voltou a trabalhar em São Paulo, ele ficou em São Paulo e minha família voltou para cá. Ele ia e voltava quase todo dia de São Paulo naquela época. Por quê? Para dar o melhor para a família, porque o nível de vida aqui em Piracicaba é muito bom. A qualidade é ótima. A qualidade é maravilhosa, só que nós não podemos perder isso, porque se você não investir em infraestrutura, o trânsito está começando a ficar um caos. Falta d'água. A saúde está ampliando, porque o censo diz que tem 432 mil pessoas em Piracicaba. Mas não sei se você sabe, se não tem CEP na rua, eles não contabilizam. Eles não contabilizam, exatamente. Você já foi nas comunidades? É muita gente. Eu acredito que nós temos mais de 500 mil pessoas, gente, na cidade. Na verdade é esse. Entendeu? É o número mesmo. Então, assim, é muito grande. Piracicaba é muito grande. Ô, Eric, e aí a gente tem outras coisas atreladas. Quando você fala de números, eu acho que é interessante falar, estamos falando de habitantes, tem certas demandas que elas não são cobertas porque, teoricamente, o número de habitantes é menor. E essa não é a realidade. Sim. Não é? Vai desde uma delegacia a mais, a um hospital, a um investimento, a uma verba. Por isso eu volto a dizer que é importante ter deputados estaduais, deputados federais representando a nossa cidade, a nossa região. Porque se a gente não tem isso, não vem nada para cá. A verdade é essa, entendeu? Eu vou contar um caso aqui, e o Eric pode até, de repente, buscar isso, mas o deputado Tiririca, enquanto deputado, uma vez ele mandou uma verba, não sabia nem onde que era, porque ele tinha que mandar, porque ele é obrigado. Ele tem que gastar verba. verba. Olha que absurdo, obrigado. Manda lá para Piracicaba. É isso aí. O cara não conhece. De repente essa verba veio destinada para um lugar que não seria tão útil e emergência para um outro. Então a gente tem que ficar à mercê do acaso. Quando sobra lá, é obrigado a fazer. O deputado, qual que é a cidade? Escolhe, manda para essa cidade. Porque assim, porque ele não pisou aqui. Sim. Ele não veio aqui. Não conhece. Hoje em dia as entidades, os hospitais, por exemplo, que eu posso falar que eu conheço bem, eles têm pessoas de captação que ficam correndo os gabinetes em São Paulo e em Brasília
para pegar dinheiro, porque o SUS não sustenta, tá? Claro, o SUS não vai. sustenta. A tabela SUS é uma Ela piada. não sustenta. Então eles têm que ficar lá captando pessoas que fazem isso. Em todas as cidades tem isso, tá, Neto? Por quê? Para sustentar a saúde de Piracicaba. E nisso outras coisas mais. Recap, precisa mandar dinheiro. Nós pedimos dinheiro à época para o recap o projeto de recap, que era para ter sido, foi mais bem feito, ali da Leopoldo Dedini, que é a Unileste, principal da Unileste, Sim. que foi concretado. Quem né? pagou o projeto à época foi o Cimesp, que nós estávamos há 22 anos Meu Deus. sem um serviço de recap. Agora vem cá, você acha que desculpa, tá? Eu não vou trabalhar de moto. Eu vou trabalhar de carro. O funcionário, o colaborador, ele vai de moto. Se ele cai num buraco, gente, moto é um pneu na frente e atrás. Ele cai. Ele cai, ele se machuca. Ele vai ter que ir para o hospital. Por mais que ele tenha plano de saúde da empresa, ele se machuca. Claro. Um carro vai estourar um pneu, você vai... amortecedor, tal. Entendeu? Você vai xingar alguém você tá íntegro. O cidadão que vai de moto, estoura a roda, um pneu, quanto custa para ele isso? Então nós fizemos esse projeto, à época era o seu Euclides presidente do Cimesp, eu era vice, levamos pro Luciano, e o Luciano fez o recap de concreto, que é muito melhor, deve durar muitos anos. E aí estendeu até o outro trecho da Unileste, foi ali. Né? Fez a ligação do Unileste até a estrada de Rio Claro. De Rio Claro, exatamente. Que foi o anel viário antigo nosso, né? Que também era um caos. Eu tenho quase 80 matérias ao longo desses 15 anos no ar, do anel viário. Eu moro ali próximo a 13... Não, vai fazer 15 anos esse ano. Era intransitável. Intransitável. Vi muita gente já se machucar lá, mas muita gente. E graças a Deus isso aí agora, então o pessoal, você vê que até começa a usar mais ali. E desafoga outras artérias da cidade. Exato. Entendeu? Então, tem que ser pensado Piracicaba, Neto. Né? Piracicaba precisa de um representante no Congresso Nacional. Precisa. Quem vai ser, a população vai ter que escolher. Tem muito a percorrer daqui até outubro de 26, que deve ser a eleição. Obviamente que esse ano é um ano mais tranquilo, acabamos de sair, mas em janeiro começa novamente as campanhas. Sim. Então, a única coisa que eu gostaria de pedir para os telespectadores: prestem atenção em quem vocês estão votando. Lembrem quem realmente conhece a cidade. Pode ter pessoas, e tem com certeza pessoas que conhecem a cidade melhor do que eu. Eu não tenho dúvida disso. Mas tem pessoas que querem ir para lá? Não estou aqui dizendo, pensem no melhor para a cidade e votem com consciência. E aqueles que não querem saber mais de política, não, vocês não querem saber de politicagem, só de política. Eric Gomes. Eric, eu quero agradecer sua participação, é essencial, você que vem mais vezes para a gente bater esses papos, né? Além, obviamente, né, da nosso querido Cimesp ali, trazendo né, sempre assuntos pertinentes, mas tem que vir mais vezes para a gente bater papo, trazer mais pessoas aqui para a gente conversar, fazer uma roda de conversa com pessoas interessantes e bem intencionadas. Sim. Né? Acho que isso é importante, viu, Eric? Muito importante. Temos bastante pessoas que nós conhecemos em comum, pessoas que têm um conhecimento político muito, muito apurado, amigos nossos que nós né, conhecemos. E eu acho que é importante, Neto, sabe por quê? O povo está tão cansado de ser aproveitado que a gente só vê... Obviamente, tá? Não são todos os políticos que eu estou falando isso, gente, pelo amor de Deus. Mas tem muitos deles que é o que eu falei, somem, desapareceu, foi lá, fez trabalho e tal. Tem, na minha empresa, muitos foram visitar, é óbvio. E o meu contador-chefe lá, o Fábio, né, que estiver assistindo, um abração, Fábio, deve estar, que eu sei que ele é assíduo, né, do Piracicaba agora. Ele fala, pô, mas o cara sumiu daqui, bicho, não aparece mais aqui? Eu falei, então, Fabião, acabou a eleição, meu irmão. Acabou. Daqui 3 anos ele volta. Volta de novo. Daqui 3 anos ele volta, né? Aí a situação vai ser outra. Né? Porque a gente percebe o que acontece. A gente não, né? E, de novo, eu quero torcer que o prefeito Hélio Zanata faça um bom mandato. Isso. Ame Piracicaba, como eu acredito que você ama, Hélio.
tá? Faça o bem. Eu sei que você nomeou secretários muito bons, alguns eu conheço. A Câmara, na pessoa do presidente, do Herlinho, boa sorte a todos vocês que estão aí, aos meus amigos, os que sabem que eu conheço. Desejo um mandato frutífero e que pensem em Piracicaba. Não fiquem nos seus gabinetes. Alguns eu já estou vendo que já estão andando, acho legal, muito legal, né? Mas lembrem, essa cidade é maravilhosa e vocês só estão onde estão porque vocês foram escolhidos. Eu não fui escolhido. Eu coloquei meu nome junto com o Alex e nós não fomos escolhidos. Mas vocês foram pela população. E lembrem-se disso. Vocês estão aí porque vocês tiveram voto da população de Piracicaba. Honrem esse voto, porque isso é muito importante. Antes de encerrar, uma participação rápida, Maria, pois não? Uma participação, porque às vezes a gente tem a impressão, né, Eric, que a política, a gente só pensa nela na época de eleição. E, na verdade, não deveria ser assim, né? Dizem que até o fato de você falar eu não gosto de política já é um ato político, né? O Leandro está querendo saber da sua opinião. O que você acha de uma matéria universal de política nas escolas? Educar com política, desde a base até as universidades. Como se fosse uma matéria, como português, matemática, política, física, enfim. Qual a sua opinião? Olha, eu acho que na minha época de juventude, nós tínhamos aquela organização, o SPP, que falava de política. Falava-se um pouco de política, não a fundo, porque o jovem não vai entender. Como eu acho que tem que ter educação financeira. Sim, exato. Entendeu? Então eu acredito que a nossa grade curricular tem que ser revista. E você tem sim que trazer o lado social, político. Porque para você cobrar, você tem que saber o que ele faz. O que o vereador faz? O vereador demanda gasto, faz lei. O que um cara do Congresso faz? Isso você tem que saber. Isso eu acho válido. Eu acho que você tem que ter matérias de finanças, porque hoje é um grande problema. Entendeu? Entender o que você tem direito, mas você também tem deveres. E isso nós estamos esquecendo. Nós estamos esquecendo demais isso. Você tem o dever de parar no placa-pare, você tem o dever de parar no sinal vermelho. Você tem muitos deveres que hoje em dia quem anda em Piracicaba sabe, são pequenos pontos, mas que afetam. Porque quando você se machuca, você passa num vermelho, por correria, todo mundo está apressado, né? Hoje o mundo, é o que você falou, né? É o Cronos. Está todo mundo na correria. Mas quando você se machuca, é a sua família que sofre. Que vai ter que te dar o suporte. Muitas vezes a pessoa vai ter que largar o emprego para cuidar de você. Principalmente se não tiver um plano de saúde. Porque depois de um certo tempo o SUS tem que abrir a vaga para o outro. Então, eu acredito, Maria, que está na hora da gente rever um pouco algumas coisas. E voltar a esse lado. Muito bom. Eric, muito obrigado. Eu sei que bombou aí. Dá uma olhada como é que está o nosso WhatsApp. A Maria abriu ali. Peraí, já vou posicionar. Já está bombando o nosso WhatsApp. Só um momentinho, vou posicionar. O Eric vai voltar mais vezes aqui, né? Eu sei que semana que vem você está de volta aqui pelo semestre. Estou pelo semestre. Mas você vai voltar outras vezes, mas a gente faz essa roda de conversa com pessoas interessantes aí para a gente ir galgando, né? Mas você vai sentar também junto e dar a sua opinião, porque eu sei que a sua opinião é muito boa. Opa! Eu sei que a sua visão é muito boa de Piracicaba. É um prazer. E acho que é difícil alguém conhecer Piracicaba tão bem quanto você, Neto. Conheço bem, Você roda muito bem essa cidade. Rodei. Dando destaque às coisas boas, também mostrando os problemas a serem mudados, né? Essa é a nossa função. Pois não, Maria. Participações aqui, Neto. Você quer ver os verdinhos? Olha os verdinhos, tá piscando. Claro que o Eric voltará outras vezes aqui, tá? Não deu tempo da gente abordar todos os assuntos, ele volta para a gente continuar esse bate-papo. Mas o seu Fernando está aqui comentando. Eric foi ótimo, pensar no outro e se enquadrar no lado do bem. Gostei dele. Muito bom. Obrigado, Fernando. Valeu, Eric. Obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Maria, toda a equipe. Obrigado a vocês. Obrigado de coração. E se eu puder deixar uma palavra, pensem no próximo, que unidos a gente sempre faz mais. Vamos trabalhar, vamos trazer essa aglomeração de novo. Se nós nos ajudar, aquela época que você ia no vizinho e pediu açúcar, né? Sim, eu não vejo mais isso. Maravilhoso isso. Então, né? vamos respeitar o ser humano. A gente ainda tem jeito.
Essa cidade é maravilhosa. A gente mora numa cidade maravilhosa, numa região excelente, num país que, se for bem tratado, se for respeitado, vai ser o maior do mundo, sem sombra de dúvidas. E eu provo para todos vocês. Bom, Eric Gomes, valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado, mais uma né? vez. Obrigado, Maria.